Pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje. Quanto tempo dura a sua orquídea? Qual o tempo de vida que tem uma orquídea? Porque tem muita gente, começando e dizendo assim, poxa, eu não sabia que a orquídea era tão sensível. E eu quero dizer que você está errado. A sua orquídea não é sensível e você precisa só conhecer tudo o que ela precisa para que ela possa viver mais tempo do que você tem de vida. Se você conhecer profundamente, o cultivo de orquídea, certamente você vai deixar este mundão e essas orquídeas vão perpetuar aqui na terra por muito mais tempo ainda, mesmo você depois de ter cultivado tantos anos as suas orquídeas. Eu vou mostrar para vocês bem de pertinho, Talvez essa planta aqui seja considerada albicans. Eu acho que suavíssima seria o que mais encaixa nessa Cattleya trianni aqui. E eu quero que vocês saibam que essa Cattleya trianni aqui, ela já está vivinha da Silva há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos essa planta está viva. Não no meu cultivo, porque eu já sou, sei lá, quantas pessoas receberam um corte dessa orquídea aqui. É uma orquídea que inclusive eu ganhei do Paulo Pasqualino do Nenê em 2017. Essa planta aqui ela não recebeu um nome específico, ficou aqui como... ela veio como alba para mim, mas eu considero ela uma suavíssima, Ela tem um pouquinho de rosadinho nela ali. Então ela poderia ser um concolor suavíssima. E essa planta aqui, essa planta, gente, ela é daquela época que o pessoal entrava nas matas, retiravam orquídeas de lá e veio se propagando, um cortinho para um amigo aqui, com um corte para um amigo lá. E isso veio chegando nos cultivadores até depois desse berço lá dos anos de 1900, aonde eu adquiri também um corte de uma dessas plantas, Existem tantas plantas, eu tenho muitas plantas nativas e não porque eu tenho entrado na mata e tal, é por conta dessa história riquíssima que tem as orquídeas, Desse pessoal que lá nos anos de 1900, até muito antes disso, Mas falando um pouquinho mais desses últimos 100 anos da nossa geração, pelas quais esses homens entraram na mata e vieram distribuindo cortes para amigo e que até hoje estão vivas em alguns orquidários. Alguns amigos perderam, aí passa um tempo, aquela planta, eu perdi aquela plantinha, você não tem um cortinho, a gente arruma um corte, vai pro cara, fica mais uns anos lá. Nunca que a gente perde uma planta como essa. Então não é a questão, não está ligada em sensibilidade, em facilidade de uma orquídea perder a sua vida. Não. A única coisa que está relacionada a isso é a sua falta de conhecimento e é por isso que às vezes as suas orquídeas você está perdendo orquídea aí. Replantando ela em épocas erradas, fazendo de repente um corte para um amigo ou para uma amiga numa época que não era para cortar, falta de luminosidade, o excesso de muita água, esses erros que no cultivo fazem com que uma orquídea venha a perder a sua vida. Se você cultiva orquídeas, se você já sabe como cultivar orquídeas, garanto para você que você vai embora daqui, teus filhos vão cultivar e se eles forem bons cultivadores, eles vão embora daqui e vai passando de geração a geração, porque elas são muito resistentes. A gente costuma falar, inclusive, que orquídeas é que nem dinossauro, cara. Elas são muito resistentes mesmo. Se reinventaram na própria natureza para sobreviver e em cultivo, se bem cultivada, vai perpetuar bem. Só para você ter uma ideia, falando um pouquinho já mais recente, isso aqui é um híbrido. Deixa eu mostrar para vocês aqui, um híbrido lindo, inclusive, feito aqui pelo Machado. É a Cattleya Tropical Trick, Lélio Cattleya Tropical Trick. Olha só que híbrido lindo. Lindo esse híbrido aqui, tá? Sofrolélio Cattleya Tropical Trick. Essa planta, é um híbrido que foi desenvolvido nos anos 90. Nos anos 90 essa planta aqui. Ela tem aproximadamente, se eu não estou enganado, 21 ou 22 variações. Essas variações desde a coloração ser um pouco mais amarela, amarelona mesmo, com pintas vermelhas, até aquele laranja mais próximo do vermelho com pintas vermelhas. São as variações encontradas nesse híbrido aqui, que foi desenvolvido lá nos anos de 1990 e que já há mais de 25 anos está aqui, florescendo, já dei corte para amigos. Essa planta está aqui numa boa. Então a gente vê essas plantas se desenvolverem no nosso orquidário, mesmo depois de tantos esses anos. E na natureza existe registro de plantas centenárias, orquídeas centenárias, aquelas que já na natureza está ali há mais de 100 anos, sobrevivendo,
Então são locais, claro, bem reservados, né? Os biólogos, botânicos, eles não revelam esses lugares, que é justamente para não ter a mão do homem ali, mas existem orquídeas centenárias na natureza, né? Nós temos cultivadores antigos, né? Que já muitos até que nos deixaram e que trouxeram toda essa riqueza. Cara, tinha homens que atravessavam o mundo para trazer orquídeas de fora, né? Aqui no Brasil, homens que iam para fora para trazer orquídeas da Venezuela, da Colômbia, assim como tinha ingleses que vinham aqui para pegar orquídeas brasileiras. E muitas dessas orquídeas estão em algum orquidário pelo mundo ainda, Vivinha da Silva, vegetando desde essa época na qual eu fiz referência aqui. Então, pessoal, quando vocês tiverem uma orquídea em casa, e vocês estiverem entendendo que as suas orquídeas, você está perdendo orquídea, um amigo falou aqui uma vez no canal, o amigo Roberto Martins, né, que a orquídea não morre, é a gente que mata as orquídeas. E ele está correto, ele está coberto de razão. É a gente que não tem o conhecimento para, de repente, entregar para aquela planta o que ela precisa. Nós temos o péssimo hábito de, além de, mesmo quando a gente compreende o cultivo, sabe o que é regar, sabe que tipo de substrato é legal, a gente querer trazer algumas plantas que não são do nosso clima, que não são da nossa região, para tentar cultivar. Ou plantas que nós não temos intimidade, alguns gêneros que nós não sabemos como que ela floresce, como que ela se desenvolve, que tipo de substrato pode ser melhor para ela. Aí a gente acaba dando um cultivo meio que igual de Cattleya para tudo, e uma planta ou outra acaba sentindo. Então quando você tem, por exemplo, uma Phalaenopsis em casa, você sabe bem disso. Não tem nada a ver com o cultivo de Cattleya, né? Phalaenopsis é outra história. Então a gente precisa entender qual tipo de planta, qual tipo de gênero, espécie, para que essas plantas continuem vivendo o período que a gente estiver vivo aqui. Então se atentem ao clima, espaçamentos nos vasos, boa luminosidade, uma adubação de qualidade, regas de acordo com os climas que você tem na sua região, respeitando as estações do ano, sempre quando for regar no período mais quente, deixar para regar lá para o final do dia, no período mais frio pela manhã. Respeita essas pequenas regras básicas que elas vão certamente servir para que as suas orquídeas vivam o tempo que você tiver de vida. Você vai curtir todas as suas plantas e vai parar de perder orquídeas aí, tá bom? Espero muito ter ajudado você com esse vídeo. Se isso aconteceu, deixa o seu like, se inscreva no canal. Um super beijo, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, tchau!